Tudo bom? Boa tarde. Vamos continuar aqui. Meu nome é Cláudio, sou gerente corporativo de vendas da Trox, cuido da área de representantes, tá? E o tema aqui da nossa palestra é filtragem e manutenção de filtros de ar. Essa apresentação, os temas são qualidade do ar interior, com alguns conceitos, normas de filtros, norma ISO 16890, sistemas de filtragem, modelo de filtros, essa norma 13971, manutenção de filtros e aplicações indevidas, tá? Falar um pouco para vocês da Trox, talvez nem todos conheçam, né? Trox é o sobrenome do fundador. A Trox é uma empresa de origem alemã, fundada em 1951, então com 73 anos de fundação. O Sr. Trox aqui, ele faleceu nos anos 70, e quem assumiu as operações foi o Sr. Heinz Trox, que faleceu também em 2015, tá? E a Trox no Brasil começou a operação em 1976, ou seja, estamos há 48 anos no Brasil, e foi o Sr. Heinz Trox que fez a inauguração da fábrica nossa, que fica em Curitiba. Na época ele tinha 3 mil metros quadrados, tá? Bom, então a Trox é de origem alemã. O grupo Trox no mundo tem 33 subsidiárias nos 5 continentes, em mais de 70 países com representantes, investe aproximadamente 50 milhões de euros, tem 670 patentes, tá, próprias, mais de 4 mil funcionários a nível mundial, tem um investimento em pesquisa e desenvolvimento na casa de 13 milhões de euros ano, um faturamento de mais de 600 milhões de euros e 20 fábricas distribuídas em 13 países, tá? No Brasil tem uma fábrica. Aqui no Brasil, a fábrica da Trox fica em Curitiba, tem 15.500 metros quadrados, tem também um laboratório próprio, tá? Então, em São Paulo temos uma central de vendas, tem centro de pesquisa aqui, então, que é esse laboratório, né? Somos mais ou menos 400 colaboradores e a gente atende o Brasil como um todo aqui, mais a América Latina. Bom, a parte dos nossos produtos, tá? A Trox tem uma linha bem diversificada que vai desde difusão de ar, distribuição de ar, filtragem, uma parte de unidade de tratamento de ar, que são os fan coils, esses equipamentos, sistemas de ar-água, que são vigas frias, é uma tecnologia nova no Brasil, sistemas de volume de ar variável, atenuadores de ruído, dumper corta-fogo. Para vocês terem uma ideia, a Trox, em termos de dumper corta-fogo, ela tem um dos laboratórios mais modernos da Europa, então é uma linha nossa muito forte. Temos equipamentos para laboratórios, sistemas de expansão direta com splits de alta capacidade, tanto fixo como inverter, sistema de expansão indireta, chillers, e sistema de automação integrada também, tá? Então essa aqui é toda a nossa linha. Bom, falando sobre o nosso tema da apresentação, né? Qualidade do ar interior. Por que é um tema tão importante e que requer muito cuidado, né? 90% do nosso tempo nós passamos em ambientes internos. Então, por isso, tem que ter uma preocupação grande, né? Um exemplo de um problema causado com qualidade do interior é esta sala. Estávamos até comentando, né? Esse número todo de pessoas, com um split um de cada lado, não tem renovação de ar, o CO2 aqui está lá em cima. Então, esse é um exemplo de como não deve ser o ambiente. Tá? Um exemplo prático de como não deve ser feito. Bom, aí temos as contaminações nos ambientes, né? Então, o que é a contaminação? É uma presença de substâncias estranhas que causam falhas no processo ou no produto. Pode ser partícula sólida, líquida, gasosa, molécula, íons, tá? Tudo que causa, então, algum problema no processo é uma contaminação. Essas contaminações têm origem interna e externa. Origens externas: sólidos, líquidos, gases, organismos aéreos vivos. Então pode ser poeiras, fumaça, orvalho, tudo isso vem de ambiente externo, né? E ambiente interno, as próprias pessoas, que nós somos grandes contaminadores. Nós estamos soltando um monte de contaminação aqui através da nossa pele, né?
você tem processo de fabricação, os próprios equipamentos, ferramentas e etc. Doenças causadas, partículas e micro-organismos. Bom, doença causada pela contaminação são várias, né? Quando a gente fala em filtrar o ar, qual que é a grande preocupação em filtrar o ar? Porque, na verdade, um vírus e bactéria, ele não sai voando sozinho no ambiente. Ele tem que ter o aviãozinho dele que a gente fala na Trox, que é uma partícula sólida. Então, ele gruda na partícula e sai pelo ambiente, né? Então, por isso que quando a gente fala em filtrar o ar, você está retendo essa partícula, que é o meio de transporte de vírus e bactérias, e você retém essa contaminação, tá? Em termos de doenças, poxa, irritação de mucosas, problema sanguíneo, trombose, sarampo, cachumba, doenças são várias, né? E dessa transparência aqui, é importante ver isso aqui, ó, que partículas de diâmetros de 0 a 1 micron, ele afeta os alvéolos pulmonares, tá? Isso aqui é uma preocupação da OMS, Organização Mundial da Saúde, que aquela norma 16890 trata disso, tá? A gente vai ver um pouquinho para frente. Bom, controle de contaminação, você faz uma captura, que é utilizando filtros, tá? Então aqui tem alguns tamanhos de partículas que são interessantes para nós. Então, partículas maiores do que 10 micra, elas não caem. Elas caem. As que ficam entre 1 e 10, elas caem sem corrente de ar. Se tiver alguma corrente, ela já não cai mais. Menor que 1 micron, essa partícula não cai. Partículas de 0 a 1 micron tem movimento browniano, que a gente vai falar um pouquinho para frente. Partícula de 0,2 a 2 tem interesse médico. De 0,5 micron é um ponto de medição para sala limpa, é referência de uma sala limpa, então é 0,5, tá? E a SARS-CoV-2, que da Covid, né? São partículas de 0,08 a 0,16 micron, né? Bom, e a função do sistema de filtragem é justamente capturar as partículas, tá? Para que você não tenha para que o vírus e bactéria não use esse aviãozinho, né? Aqui você tem mecanismos de filtragem. Então, aquela difusão browniana que apareceu ali, o que é? É uma partícula tão pequena que ela tem um movimento todo descoordenado. E essa partícula acaba tendo um movimento que não segue exatamente o fluxo de ar, ela acaba batendo na fibra do filtro e acaba sendo retida, tá? Então, são partículas muito pequenas. Tem um sistema que é interceptação. Aqui o que acontece? As partículas têm uma certa carga eletrostática e a fibra do vidro do filtro também, então ela acaba sendo atraído e ele gruda naquela fibra, tá? Tem um outro sistema que é inercial, que a partícula vem no fluxo de ar, ela se choca com a fibra que está do filtro e acaba sendo retida. E o último delas é peneiramento, que realmente a partícula é tão grande que ela não passa entre duas fibras do filtro, tá? Aqui são partículas maiores, né? Então aqui são os mecanismos de filtragem. E aqui eu quero mostrar o seguinte. Em vermelho é a eficiência total de filtragem de um elemento filtrante. Nessa primeira linha tracejada é aquela difusão browniana, então que a partícula fica em movimento bem inconstante, né? Aí você tem as outras duas, que é aquela por interceptação e pela inercial. E o que acontece? O que essa curva mostra é o seguinte: em algum momento tem uma partícula tão pequena, que é na casa de 0,12 micron, por aí, 0,15, tá? Que ela, assim, o tamanho dela não é pequeno o suficiente para se encaixar naquela browniana, que é aquele movimento irregular, nem o de interceptação, tá certo? Então é uma partícula muito crítica. E é justamente essa partícula crítica que o filtro absoluto retém, que é justamente a mais difícil de ser retida, né? Então, quando você faz a média eficiência do filtro absoluto, você justamente determina qual que é a menor partícula penetrante, que é justamente para ver esse ponto aqui, tá? Bom, os limites de um sistema de filtragem. Bom, o sistema de filtragem não é capaz de limpar uma superfície contaminada, então ele não tem essa capacidade. Controlar o processo com geração excessiva de contaminantes, precisa de uma ação pontual para resolver isso, né? E compensar instalações que têm projeto ou manutenção inadequados, tá certo? Então, se o teu projeto e a sua manutenção não é adequada para aquilo, não é a filtragem que vai resolver.
Bom, aqui sobre normas, tem essa norma de filtros grossos, médios e finos, que é essa 16101 de 2012, que ela vai desde o filtro G1 até o F9. Tem essa norma que a gente vai falar aí para frente, a 16890, que é ISO Corse até o EPM1. Aqui trata então desses filtros. Dos absolutos, tem essa norma EN 1822. O mais usado no Brasil é essa especificação H13 e H14. E tem a ISO 29463. No Brasil, o mais usado é ISO 35H e 45H, tá? Então, são as normas mais que nós trabalhamos aqui no Brasil, mais conhecidas entre nós, né? Aí tem essa norma 16401, que trata de sistema de instalação de ar-condicionado. Ela tem dentro dela uma norma obsoleta, que é essa EN 779, que é de 2002, está defasada. Tem uma mais atualizada. Então ela trata desses filtros aqui de novo, de G1 até o F9. Aqui você tem as eficiências, tá? E aqui tem um comparativo com normas americanas e europeias. Então aqui é um paralelo de comparação, tá? Então, no Brasil, o que se fala mais aqui, ó, de G1 a F9. É o que é mais conhecido. Isso aqui só lembrando que está obsoleta, tá? Em termos de filtro absoluto, temos isso aqui. Essa EN 1822 2011. Então, no Brasil, usa mais H13 e H14, que é a eficiência do filtro aqui, 99,95, por exemplo. E essa ISO 29463, que está aqui, ó. Tá? Aqui tem um dado interessante. Todo mundo fala, poxa vida, guardar isso no ISO 35H é complicado, 40, 45. Aqui tem um macetezinho, tá? Quando você vê essa norma aqui, 35, o que acontece? Percebe que você tem sempre 99, um outro número, certo? Então, 35 quer dizer que você tem 3 noves, então é 99, aí você tem mais um 9 e termina com 5. Quando você fala em ISO 40, você tem 4 noves. Quando você fala 45, você tem 4 noves e uma terminação em 5, tá? Então, é um macetezinho para se familiarizar com esses percentuais aqui de retenção, tá? Então, isso é o que mais se usa aqui no Brasil hoje, essas especificações. Bom, aí tem essa norma, então, 16890, que ela passou a vigorar na Europa a partir de 2016. Já existe uma versão brasileira, NBR, que é uma cópia, tá? Então, essa norma, ela foi basicamente em cima do que a OMS, Organização Mundial da Saúde, se preocupa, que é com a saúde humana, tá? Então, ela relaciona eficiência de filtragem com efeito adverso das partículas na saúde humana. Essa é a preocupação deles. E o que você tem aqui nessa norma, então? Melhorar a qualidade interior. E ele fez uma classificação aqui de retenção de particulados. Então, ele parte do ISO Corse até EPM10, 2,5 e 1. E o que é isso aqui? Essa tabelinha mostra para nós. Quando você classifica um filtro como EPM1, esse 1 é o tamanho da partícula. 1 micron, 2,5 micra e 10 micra, tá? Então, por exemplo, o filtro que se classifica como EPM1 é aquele que pelo menos 50% no mínimo de partículas de 1 micron é retido. Então, ele é um EPM1. O EPM2,5 é quando retém no mínimo 50% de partícula de 2,5 micra. EPM10, no mínimo 50% de partícula 10 micra. E ISO Corse, que é um filtro mais grosso, né? É tudo que fica acima, tá? Então, essa é a relação dessa norma quando ele fala em EPM1, 2,5 e 10. Aqui só um comparativo entre a EN 779, que é a mais conhecida no Brasil, e a 16890, que é relativamente nova para nós. Então, essa EN, ela trabalhava com partículas de 0,4 micron, e a 16890 vai de 0,3 até 10 micra. Então, ele muda o tamanho aqui das partículas. Aerosol de teste muda alguma coisa. Esse descarregamento eletrostático muda alguma coisa, porque a partícula tem uma carga eletrostática, e quando você faz o teste, você elimina esse efeito para medir a eficiência do filtro, tá? O tipo de pó muda, e aqui tem um dado importante. O teste diferencial de pressão final, enquanto a EN trabalha com 250 e 450 PA,
A ISO trabalha com 200 e 300 PA, tá? E aqui são as classificações que vimos lá atrás. Pessoal, isso aqui tudo é muita informação, tá? Para vocês saberem, tem no site da Trox, tem lá o Trox Academy, e você entra lá, você tem essa apresentação detalhada, com todas essas normas, tá? Mas já que a gente está falando tudo isso aqui, vocês vão assimilar, é ilusório, né? Então, mas é só para vocês saberem que existem essas normas e como elas são tratadas mais ou menos, né? Bom, a Eurovent, para tentar nos ajudar para fazer um paralelo entre a N779, que era então conhecida por todo mundo, essa ISO, o que ela fez? Ela pegou 91 filtros fornecidos de vários fabricantes e tentou fazer um paralelo da eficiência da N com a ISO, para ver onde se encaixava, né? E tem dado interessante. Por exemplo, você pega um filtro F7. Olha só, dos fornecedores, tinha alguns fornecedores que classificavam o filtro F7, ele dava 40% para EPM1. Ou seja, esse filtro F7, desse fabricante, não se classifica como EPM1. Só que algum fabricante, um determinado fabricante, o dele dava 65%. Então, desse fabricante já se encaixava. Então, quer dizer, não dá para você afirmar que todo filtro F7 vai ser um EPM1, porque tem certos fabricantes que não conseguiram isso, tá? Quando você vai para o F8, você vê que todos já se enquadram nesse EPM1 e F9 também, né? Então, aí você vê que nessa outra linha já consegue, né? Então, não dá para você fazer diretamente um paralelo sobre essas normas, tá? Então, por exemplo, a Trox, ela tem no folheto dela, ela dá a classificação pela N e pela ISO 16890, das duas, tá? Bom, o que você espera de um filtro? Tudo isso aqui, performance, eficiência, uma perda de pressão baixa, o que garante menos consumo de energia e confiança, né? Tudo isso aqui é o que se espera de um filtro, tá certo? E aí, claro, cada fabricante dá as suas características, né? E você, claro, tem que enquadrar isso daqui. Um dado importante que a norma prevê, que é pouco usado no Brasil, é isso aqui, eficiência energética. Qual a questão do filtro com a eficiência energética? Quando você tem filtros por uma eficiência que dá uma perda de carga menor, você vai ter menos pressão no teu ventilador, consequentemente consome menos. Então essa é a relação da eficiência energética com o filtro que você usa, tá? Então você busca ter filtros mais eficientes com menos perda de carga, tá? Aqui são os filtros então, os filtros grossos, normalmente são mantas cortadas ou encartonadas. Os filtros finos podem ser bolsas ou esse tipo de papel plissado. E os absolutos têm sempre esse aspecto aqui, é um tipo de um papel, tá? Aqui são estruturas para você montar os filtros. Então você tem várias opções. Você tem uma estrutura para parede, para duto, caixas terminais. Essa outra aqui é uma caixa terminal descartável. Fan filter, que é um ventilador com filtro, tá? E tem essa caixa bag-in bag-out, que é uma caixa que usa um filtro absoluto, e quando você faz a troca do elemento filtrante, você não põe a mão no elemento filtrante. Ele já sai dentro de um saco, você fecha ele, lacra e manda incinerar, tá? Então são filtros usados em área de alto risco de contaminação. Então tem isso é nessa caixa KSF. A Trox, inclusive, para atender a nova norma hospitalar, ela desenvolveu um produto que tem um ventilador com uma caixa dessa, vamos dizer assim, tá? Então você consegue sacar o filtro, colocar em um saco plástico sem ter contato com o meio filtrante e fazer a incineração. Bom, tem essa norma que trata então de manutenção dos sistemas, que você tem orientações básicas para manutenção programada de conjuntos e componentes. Isso está em conformidade com essa NBR 16401, né? Voltada para o atendimento das exigências de qualidade do ar, conforto e processo, e pré-requisito para manutenção na instalação, tá? Então existe uma NBR que trata de manutenção dos sistemas. Bom, aí o pessoal pergunta, poxa, mas tá bom, mas quando que eu troco o filtro? Só de olhar um filtro você realmente não sabe se ele está na troca ou não, quer dizer, a menos que esteja destruído o filtro, como a gente vai ver lá na frente, ok, mas do contrário, tem hora que o filtro ele parece estar já na hora de trocar pela aparência dele, mas ainda não atinge a pressão. E tem hora que ele parece que ele está limpo, mas também não está, entendeu? Então o que vai mandar é a pressão dele.
Quando trocar o filtro? Esse dado depende de várias coisas. O pessoal se pergunta, poxa, mas quanto tempo dura um filtro na minha instalação? Depende do hora de trabalho, quantos dias na semana, se você está numa região de muita contaminação ou não, se o teu processo gera muita partícula. Então, tem um monte de variáveis, tá? Então, só como orientação, por exemplo, os filtros grossos, normalmente você troca uma vez por mês, em média, e os finos a cada 8 meses, tá? É de 6 a 10, na verdade. Depende muito da instalação ali, né? Agora, o que permite, de fato, você saber se tem que trocar um filtro ou não, é olhando o manômetro. Você usa um manômetro, vê o diferencial de pressão dele, que todo fornecedor, ele define qual que é a perda de carga final do seu filtro, e por ali você sabe se tem que trocar ou não, que é o meio correto, na verdade, tá? E cada estágio de filtragem, você tem que ter um manômetro. Então, aqui são alguns exemplos de manômetros. Você tem esse tubinho U, que é bem simplesinho. Você coloca uma água aqui com uma anilina para dar uma cor a alguma coisa, e você mede o diferencial de pressão. Então, todo filtro ele tem uma perda inicial. Ele está causando uma obstrução na linha, né? Então, começa, sei lá, com 100 psi de pressão, a final é 300. Então, ele chega uma hora que essa pressão dele vai até chegar no 300. Quando chegar, está na hora de trocar o filtro, que chegou na pressão final, tá? Então, você tem alguns manômetros que são eletrônicos, outros de ponteiro, que nem esse daqui, tá? Tem algumas opções, né? Mas o importante é ter um manômetro. Senão você vai trocar o teu filtro antes ou depois do necessário. Bom, cuidado para a instalação de filtro. Do manômetro, você tem que tomar cuidado. Quando você coloca o manômetro, você coloca a mangueirinha nele, se você dobrar a mangueira, você distorce os dados. O nível de líquido tem que estar correto também. A posição do manômetro, eu já vi o manômetro colocado todo torto, quer dizer, perde a função, né? E saber onde fazer a tomada de pressão também. Se você fizer uma tomada de pressão no lugar errado, você vai ter um resultado mascarado, né? Bom, instalados os filtros, tudo certinho, está na hora de colocar o sistema para funcionar, tá certo? Aí você tem que checar, né? Duto e máquina estão limpos? Tem algum vazamento no duto? Dá uma olhada nas curvas, cotovelo, que é um ponto que pode ter vazamento, tá certo? Checa onde tem os dampers, né? E é importante você medir e registrar já o ΔP inicial do estágio de filtragem, para você já fazer acompanhamento, né? Isso aqui parece que é uma coisa assim, poxa, não tem nem o que falar, né? Mas tem. Porque você vê algumas coisas, instalações que realmente chocam até, né? Então, você tem que realmente ressaltar essas necessidades, tá? É recomendável ter um jogo de filtro montado durante a instalação e novo para você colocar quando operar. Porque quando você está fazendo o seu sistema, a primeira vez que ele roda, tem muito contaminante. Então o filtro satura rapidamente, coisa assim, né? Então, põe aquele primeiro, mas já tem um outro na mão ali para fazer a troca e pôr o sistema para operar normalmente, tá? É bom você comparar os dados de projeto, não do fabricante, com a sua instalação, para ver se atendeu de fato, né? Ver se se a pressão do seu filtro nunca sobe, tem alguma coisa errada. O filtro é para filtrar e vai saturar. Você coloca um filtro lá com uma pressão de 100 PA, passado o ano está com 100 PA, tem coisa errada. Ou você pôs o manômetro errado, ou o filtro está danificado, não é para acontecer isso, tá? Por outro lado, se a pressão também sobe de uma vez, tem coisa errada também. Tem que dar uma checada na sua instalação, ver se não tem nenhum problema lá, tá? Bom, troca de filtros, verificar se tem filtros em quantidade para substituição, para não parar no meio, né? Desligar o sistema é importante. Certificar que os filtros novos são idênticos ou equivalentes aos anteriores. Claro, aí você troca os filtros, né? Verificar se tem sacos para colocar o filtro sujo lá dentro, não ficar jogando no canto, porque tem contaminação, tá certo? E faça uma inspeção visual para verificar se não há nenhum mau assentamento do filtro novo na moldura. Pessoal, como eu falei, parece uma coisa boba isso daqui, mas você vê cada coisa em instalação, em hospital inclusive, que você fica abismado, tá? Você vê o pessoal trocar filtro de uma máquina de hospital, só falta chupar o dedo depois que troca o filtro, entendeu? Então a gente ri, mas infelizmente acontece, tá? Bom, verificar se a gacheta do filtro, que aquela borracha de vedação está em ordem, né? Limpar a casa de máquinas. Eu vou mostrar umas casas de máquinas para vocês aqui depois, tá? Para garantir que vai estar toda a sujeira foi removida, né?
Depois eu vou mostrar fotos reais de instalação, a gente vai entender por que tem que falar tudo isso, né? Bom, checar, né, se quando você tem filtro de encaixe, se a gacheta está bem fixada, deu tudo direitinho, né? Cuidado especial com o filtro EPUPA, que é o absoluto, porque são filtros delicados. Se você bateu a unha um pouco comprida no papel, já fura, e ele já perde a função dele ali, vai ter vazamento, então tem que tomar muito cuidado. E tem hora que é um filtro pesado, tá? Se colocar um filtro absoluto numa caixa terminal, dependendo do filtro, ele é pesado, se não tomar muito cuidado, tem duas pessoas, podem ficar, então tem que tomar bastante cuidado, né? E armazenar esse filtro absoluto, conforme a orientação de cada fabricante que vai na embalagem. Procedimentos. Bom, retirar o filtro com cuidado da embalagem, né, para não danificar o papel, tá certo? Verificar se não há nenhuma ruptura no papel ou dano na gacheta, é bom já checar também isso daí. Retirar o filtro para substituir e coloque no saco apropriado para o descarte, né, para descartar esse filtro depois. Se for um banco de filtros, comece por um dos cantos para não se perder na hora, né? Então começa por ter uma sequência de troca, tá certo? E verifica se está tudo apertadinho como devia para dar a vedação correta, né? Aqui, ó. Tratar todos os filtros com material contaminado biologicamente, ou seja, troque cuidado, tá? Se proteja também, está trocando um filtro todo contaminado, né? É importante usar as EPIs também, para você se proteger, né? Aqui é uma recomendação que fazemos, mas acho, não sei se é seguido, né? Antes da remoção do filtro, desinfetar os filtros sujos utilizando uma solução com 10% de hipoclorito de sódio ou algum desinfetante apropriado, tá? Quando aplicável, né? Colocar num saco plástico. Você pode rejeitar como lixo comum, exceto caso específico, tá? Tem filtro que é determinada área de contaminação que você tem realmente lacrar ele e incinerar, né? E fazer um procedimento de higienização pessoal das mãos imediatamente após o término. É o que eu falei, né? Nada de chupar o dedo e depois trocar um filtro, tá certo? É bom fazer uma higienização. Bom, aqui agora a manutenção de filtros. Isso aqui, bom, todos já viram fotos de filtro ou de como ficam por dentro de um duto, de uma máquina, esse tipo de coisa, né? Então, isso aqui é uma foto, claro, tem uma certa ampliação para ver como que fica a contaminação, né? Toda a poeira depositada. Aqui é a serpentina, tá? Claro, tem outros fatores que geram contaminação serpentina, mas se você não fizer uma boa filtragem, tudo aquilo que você não filtrar vai acabar por uma serpentina, porque a serpentina está úmida e ela então ele gruda ali. Então, o que acontece? O micro-organismo que tem na partícula, que é o vírus ou a bactéria, ele tem um efeito adesivo. Então, quando ele bate na serpentina que é úmida, ele gruda ali e fica, tá? Então, depois do tempo, se você não faz uma filtragem boa no coisa de serpentina, vai vir isso daí, tá? E é isso aí que alimenta os nossos ambientes, né? Então, o ar passa por aí e vai para onde nós estamos habitando, né? Para isso aqui, inclusive, não está aqui na transparência, né? Mas a Trox tem um produto, tem no mercado também, que a gente chama de lâmpada UVC. O que é a lâmpada UVC? Ela emite um raio, tá? E ele quebra o DNA desses vírus e bactérias, né? Ele quebra e ele mata esse bichinho. Como esse bichinho tem um efeito adesivo, a hora que você mata ele, ele perdeu esse efeito, ele morreu, né? Então a partícula, ela não fica grudada na serpentina, porque ela perde esse efeito adesivo. Então é importante usar essa lâmpada UVC para isso. Com um detalhe também, né? Quando você desliga o teu sistema de ar-condicionado, as partículas, os vírus e bactérias continuam crescendo, formando as colônias. Então quando você põe essa lâmpada, você não apaga ela nunca, ela fica ligada 24 horas por dia, 7 dias por semana, ele vai matando todos aqueles organismos vivos, né? E evitando que isso vai para o ambiente, tá? Então é muito importante você ter essa lâmpada UVC. É uma tecnologia que foi muito usada agora, quando teve a Covid, mas que acaba depois ficando um pouco no esquecimento, tá? Mas é importante ter isso aí. Bom, aqui são alguns exemplos, então, de instalações, né? Olha isso daqui, ó. Você acha que tem que falar pro cara que fez isso que não pode fazer? É o que a gente fala,
Você falou algumas coisas que são lógicas, né? Mas você tem que falar para alguém, olha, o que você fez está errado. Ou não sei, às vezes ele pensa que o ar vai passar por aqui, né? Sei lá, né? Olha isso aqui então. O ventilador, o filtro caído lá atrás. Isso aqui é mundo real, tá? Essa foto aí foi tirada. Não, é pior que o filtro é Trox aqui, ó. Denigra a imagem ainda. Não é orientação do fabricante não, tá? Ó, aqui, ó. Aqui não precisa de manômetro, né? Aqui quem bateu o olho já sabe que não tem a menor condição de usar isso daqui. Olha só. Tudo solto. Lá atrás, olha a cor desse... Aqui também, ó. Então tem situações que realmente nem do manômetro precisa, tá? Olha isso. Aqui tem outras situações, ó. Coloca essas bolsas caídas. Fica tudo... Também não se troca, lá. Olha como vai vendo, fica tudo largado lá dentro. Esse aqui não é Trox, mas fica tudo lá dentro, tá vendo? Mas não tem jeito. Mas isso aqui é mundo real. Isso é o que você encontra pela frente, hospitais, em locais que jamais poderia ter, não é só no hospital, né? Imagine uma máquina que está atendendo esse ambiente, se você souber que a máquina está desse jeito. Não resolve, né? A segunda foto aí está aberta. A segunda foto ele está afastado da moldura, nem passando o filtro não está lá. Ah, aqui, né? Tá. Mas a pessoa não está muito preocupada não, né? Mas vocês que são de campo, acho que vocês se deparam muito com isso, né? Não é... Aqui, olha o estado do filtro. Tudo... Aí aqui já molhou pelo jeito também. Não tem jeito. Aqui já tem água na bandeja também para ajudar. Olha aqui, ó. Olha como está isso aqui. Tudo danificado já. Isso aqui o que acontece, pode acontecer é o seguinte, às vezes até o filtro satura, a pressão do ventilador é tão grande que ele acaba meio que sugando o filtro, entendeu? Pode até acontecer isso, só dá uma olhada. Olha o que eu falei da casa de máquinas. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Essa casa de máquinas, ó. É o estoque. É o estoque, exatamente. É o que o pessoal faz, né? Olha só, além de atrapalhar a entrada do ar, olha o que tem de contaminação aqui. Mas olha que vai para o sistema. Olha aquela, tem outra aqui também super apertada, também escura a foto, né? Mas aqui, ó, a máquina aqui, ó, cheio de coisa. Tá vendo? Bom, também já vai estar da casa de máquinas também, né? Que já não é dos melhores, né? Aqui, ó. Aqui tem uma casa de máquinas, um monte de equipamento aqui cheio de... Fizeram isso aqui de estoque mesmo. A expedição é casa de máquinas ao mesmo tempo. Né? Aqui, essa foto não estou entendendo direito. Mas está tudo jogado ali. Isso aqui é, exatamente. Deve estar solto em algum canto. Ó. Aqui, olha isso aqui, ó. A máquina aqui, tudo empilhado aqui em volta, olha só. Tem até um tripé, parece aqui, né? Olha só, vamos tirar a foto lá. Foi do fotógrafo que ele esqueceu aí. O fotógrafo esqueceu aí. Foi tirar a foto dessa obra-prima aqui. Pessoal, então isso que eu queria passar para vocês. É o que eu falei, é muita coisa para falar de uma vez só. Só essa parte de teste de filtro e tal, a gente gastava mais de 1 hora, tá? Mas eu quis mostrar para vocês que tem essa norma nova, que não é conhecida por todos, que é 16.890. Mostrar essa questão da importância da manutenção e como fazer a troca do filtro e tal. E mostrar essas belezuras aqui que vocês estão acostumados a ver também, né? Tá? Então é isso. Se alguém tiver alguma dúvida, fica à vontade, tá? Tranquilo? Obrigado, pessoal.